Você já viu essa imagem? Se você não sabe o que é a cabeça de pedra guatemalteca. Esta estátua gigantesca e misteriosa foi descoberta há bastante tempo no coração das selvas guatemaltecas. Representa um rosto com traços finos, lábios finos e um nariz grande, todos olhando para o céu. O estranho neste rosto é que ele tinha características caucasianas, o que era incompatível com a orogenia pré-hispânica das Américas. Esta descoberta rapidamente atraiu a atenção de pesquisadores e cientistas, mas também a de historiadores que não conseguiram encontrar uma explicação. Hoje, essa cabeça de pedra é infelizmente esquecida. Você gostaria que te contássemos sobre outras descobertas que foram feitas por acaso no coração das selvas do mundo? Então fique à vontade, hoje vamos te levar numa viagem para descobrir todos os mistérios das selvas. Um segredo bem escondido. Desde que a primeira câmera apareceu, estima-se que bilhões ou até trilhões de fotos em todo o mundo foram tiradas. Esta ferramenta, que se tornou indispensável para pesquisadores, cientistas e exploradores, foi a causa de uma descoberta incrível. De fato, durante uma expedição de rotina na selva, um homem teria caído sobre a velha câmera. Ao examiná-la, ele descobriu algumas fotografias surpreendentes e extraordinárias. Entre elas, a imagem de um homem macaco, ou melhor, de um macaco que se parece com um homem. Ou, bom, não sabemos o que realmente é ou quem é. Parece que talvez é um homem das cavernas, mas ainda assim temos que acreditar na teoria darwiniana. Em qualquer caso, o indivíduo da foto estava vestido de homem, mas também estava em um estado muito precário, sugerindo que vivia na selva há muito tempo. O que você acha que ele poderia ser? Extraterrestre e órbita flutuante? Esta imagem vem de um vídeo filmado por dois turistas britânicos que visitam a região amazônica de Manaus. Na selva, duas criaturas muito estranhas foram vistas e capturadas na câmera, mas as imagens não identificaram a natureza dessas coisas que parecem vir de outro planeta. Enquanto a câmera se concentra nas crianças pequenas, como você pode ver, observamos atrás delas uma estranha silhueta de pé com suas costas ligeiramente arqueadas. Uma figura semelhante àquelas que estamos acostumados a ver na TV e em filmes de ficção científica. A poucos metros dele, um objeto luminoso, um feixe de luz, como se alguém estivesse segurando uma tocha em sua mão, exceto que isso não era possível, pois eles estavam em plena luz do dia. Enquanto para muitos as imagens possam parecer montagem, o Sr. Cohen, um escritor que dirige o famoso site paranormal allnewsweb.com, sugere que as fotos provam em parte a existência irrefutável de alienígenas. Assim, os estrangeiros estariam interessados nessa região por conta da sua diversidade biológica. Além disso, foi objeto de várias investigações de alto nível por parte do governo brasileiro no passado. A mais importante era conhecida como Operação Prato, durante a qual o exército era enviado para monitorar e confirmar uma presença alienígena na área. Você acha que teríamos todo esse trabalho se não houvesse razões reais para duvidar da existência desses pequenos seres? Goblin à vista. Irwin é um homem que costumava passar muito tempo em uma selva nos Estados Unidos. Um dia, com a câmera na mão, o homem filmou acidentalmente algo muito estranho. E a razão pela qual ele tinha uma câmera à sua disposição é porque o homem diz que costumava se deparar regularmente com duendes na floresta e queria capturar um para mostrar ao mundo. Assim, em 2017, ele conseguiu filmar a presença de um duende que estava se escondendo atrás dele. Você acha que esses são fatos reais ou imagens falsas? Fala pra gente o que você pensa nos comentários. Hiro Onoda, na selva, na clandestinidade. Foi em dezembro de 1944, durante os últimos meses da Segunda Guerra Mundial, quando um tenente do exército japonês chamado Hiro Onoda foi transferido para Lubang, uma pequena ilha nas Filipinas. Algumas semanas depois, ele fugiu com seus compatriotas de um ataque americano para se esconder na floresta. Ele permaneceu ali escondido por 30 anos, durante os quais sua única missão foi proteger a ilha até o retorno do exército imperial. Onoda foi responsável pela destruição da pista e de um pier no porto de Lubang, bem como de qualquer aeronave ou tripulação inimiga que tentasse pousar. Durante 30 anos, ele viveu com répteis, insetos e animais selvagens e se alimentou de cascas de banana, coco e frutas de todos os tipos. Quando voltou ao Japão em 1974, Hiro Onoda recebeu as boas-vindas de um herói como o último soldado japonês a voltar para casa após a guerra. Sua história é tão envolvente que foi transformada em um filme épico de 3 horas, 10 mil noites na selva e um romance. Ambos contam a incrível aventura deste homem, considerado um Robinson Crusoe dos tempos modernos. A Tecelã Stonehenge.
Em 2013, um estudante americano apaixonado pela entomologia, Troy Alexander, estava na floresta amazônica quando fez uma descoberta incrível. Um pequeno espigão branco cercado por um círculo de seda, deitado sobre o tronco de uma árvore. O jovem estudante fotografou rapidamente o objeto, pois era a primeira vez que ele tinha visto um fenômeno desse tipo. Sua pesquisa logo levou a encontrar cerca de 40 deles em toda a área. Entomologistas experientes que nunca tinham visto nada parecido antes entenderam que se tratava de uma teia de aranha. Uma aranha, sim, mas como ela era? Que tipo de aracnídeo teria conseguido criar um espigão cercado por uma cerca tão bem feita? Não foi até 2014 que parte da resposta veio, depois que a teia em questão foi examinada no laboratório. Cientistas perceberam que o pequeno espigão no centro da cerca abrigava um ovo de aranha, mas ainda não se sabe que espécie de aranha é capaz de fazer tal trabalho, especialmente quando sabemos que as aranhas estão acostumadas a depositar vários ovos de cada vez e que ficam próximas umas das outras para protegê-las de ataques externos. Evidentemente, esta teia foi abandonada e o mistério permanece. Os gorilas mais raros do mundo. Em Camarões, no Santuário Caguene Gorila, criado pelo governo em 2008 para proteger o gorila de Cross River, uma equipe de fotógrafos e pesquisadores teve um encontro maravilhoso. Não foi um encontro em si, mas um encontro remoto. 8 gorilas de Cross River foi filmado graças a uma armadilha de câmera montada para monitorá-los e estudar o seu modo de vida. E se quisermos estudá-los, é porque esses gorilas são uma espécie muito rara no mundo, com menos de 250 indivíduos em toda a sua cadeia, limitados ao remoto terreno montanhoso florestal da região fronteiriça entre a Nigéria e Camarões. Os gorilas de Cross River são uma espécie notoriamente elusiva, muito raramente observada diretamente pelos pesquisadores no campo. As imagens são absolutamente fenomenais. Eles fornecem uma visão do comportamento desta espécie de gorila em seu ambiente natural, onde normalmente esses animais tímidos tendem a fugir ao menor sinal de presença humana. A câmera até conseguiu capturar o lendário e clássico baque no peito que todos esperam quando vem um gorila. Hoje, esses gorilas estão bem protegidos no santuário e toda uma equipe garante que eles vivam bem, mesmo que raramente sejam vistos. Infelizmente, esta subespécie de gorila é classificada como criticamente em perigo e está ameaçada tanto pela destruição do habitat quanto pela caça, pois a população humana local explora os recursos naturais da área. As pessoas locais não caçam necessariamente esses gorilas, mas eles caçam outros animais que fazem parte da sua cadeia alimentar, o que os prejudica indiretamente. Um estrangeiro na Malásia. Há algum tempo, a mídia social malaia foi abalada por imagens chocantes de uma estranha criatura rastejando através das florestas em ruínas de uma plantação de óleo de palma perto da cidade de Cebu. Muitos pensaram imediatamente em um alienígena. O Borneo Post descreveu o indivíduo como um animal com garras, sem pelos, que parecia estar trabalhando nos bosques de palmeiras e lutando sobre uma pilha de frondes secas de palmeiras como se estivesse fugindo. Alguns chamavam a criatura de chupacabra malaio. As autoridades de lá disseram que se tratava de um urso malaio, alegando que poderia ter sido levado para a plantação por causa de inundações nas proximidades. Por outro lado, ambientalistas do grupo de conservação Nature Talks Back condenaram fortemente o ataque do urso e também apontaram as condições deploráveis em que alguns animais estão vivendo devido à exploração humana. Na opinião deles, é mais provável que o animal tenha perdido seu pelo por conta de doenças, ou porque alguém o raspou ou o maltratou. Os índios ficam assustados. Geralmente é comum que pessoas que não moram nas tribos se assustam quando encontram uma tribo de índios, já que eles vivem separados do resto do mundo e o seu modo de vida é bem intrigante. Mas quando você vê essas imagens, você vai perceber que todos os seres humanos têm afinal o mesmo instinto e que talvez tenham um inimigo comum muito mais perturbador. Como esses jovens estavam nadando e se divertindo em um rio no coração de uma selva brasileira, eles notaram uma figura estranha atrás deles. Bom, nem a gente nem eles conseguiram identificar a criatura misteriosa que os perseguia. Eles acabaram nadando sem olhar para trás. O que você acha que foi? Uma baleia jubarte morta. No Amazonas, perto da foz do rio Amazonas, pesquisadores fizeram a surpreendente descoberta de uma baleia jubarte a cerca de 15 metros da costa da praia de Araruna, na Baía de Marajó. O que incomodou os pesquisadores é que é muito raro observar uma baleia na área nesta época do ano. De acordo com os relatórios do grupo ambiental Bicho d'Água, o animal pesava 10 toneladas e tinha 8 metros de comprimento, embora algumas autoridades locais afirmem que tinha 11 metros de comprimento. Apesar deste tamanho titânico, o animal ainda não havia atingido a idade adulta, pois de acordo com o guia de referência animal da National Geographic, as baleias jubarte só atingem a maturidade quando pesam 40 toneladas e têm o tamanho de um ônibus, ou cerca de 19 metros. A Secretaria Municipal Regional de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente disse que o animal não parecia ter nenhuma ferida em seu corpo, tornando difícil para os investigadores entender como a baleia acabou lá. Apenas 2 teorias são plausíveis. Ou a maré estava tão forte que empurrou a baleia para o interior, ou a baleia já estava morta no mar,
e foi transportada por humanos. Cidade Maia descoberta na Guatemala. A grande descoberta no norte da Guatemala foi uma descoberta de uma dúzia de cidades maias conectadas que deixaram os cientistas perplexos. De acordo com a National Geographic, as cidades maias dormiam pacificamente há séculos no coração da selva, escondidas pela vegetação da região de El Petén, na fronteira entre o México e Belize. Arqueólogos e pesquisadores conseguiram identificar as ruínas de mais de 60 mil casas, palácios, viadutos e pirâmides, graças a uma tecnologia revolucionária de detecção e telemetria baseada em ondas de luz chamada LiDAR, montada sobre drones. Esses drones penetram na folhagem densa e áspera para localizar poços naturais com seus sensores térmicos. No total, o projeto pesquisou mais de 2.100 km² da reserva da biosfera maia. Os resultados da pesquisa sugerem que, há vários séculos atrás, vivia na América Central uma civilização altamente avançada que, no seu auge, era comparável às culturas sofisticadas da antiga Grécia ou China e não tinha nenhuma das cidades-estado dispersas e mal organizadas que todos imaginavam. Além das centenas de estruturas descobertas por trás da vegetação, surgiram altas vias de acesso reveladas pelas imagens do LiDAR. Essas vias de acesso ligavam centros urbanos e cascalheiras, juntamente com sofisticados sistemas de irrigação e terraços que apoiavam a agricultura rica e abundante o suficiente para alimentar as pessoas. Metade formiga, metade vespa. Certamente você conhece várias espécies de formigas, grandes, voadoras, pequenas, mas há uma espécie de formiga que você nunca ouviu falar, pois foram descobertas recentemente em uma selva no Chile. É a formiga panda. É verdade, não é tão grande quanto o panda, mas também não é tão amigável. Na verdade, a formiga panda é classificada na família das vespas, e quem diz vespa significa picada dolorosa. Muito diferente das vespas listradas, amarelas e pretas, a formiga panda é uma espécie muito rara que existe só aqui na América do Sul. Ela não voa, tem apenas alguns milímetros de comprimento e ainda assim a formiga é conhecida por ter uma picada insuportável. Não é por nada que ela é chamada de matadora de vacas. Somente os machos são dotados de asas, o que permite detectar as fêmeas antes do acasalamento. Uma vez no chão, as fêmeas vão em busca de um ninho de vespas para colonizar e depositar os seus ovos. Não é muito agradável. Uma vez eclodidos os ovos, as larvas emergentes se desenvolvem em parasitas e se alimentam de um hospedeiro externo, que eventualmente matam. Uma vez adultos, os machos se alimentam de néctar e as fêmeas comem algo mais específico, no caso formigas, larvas e lagartas. A Cidade Branca de Honduras. Em 2011, uma equipe de arqueólogos americanos e hondurenhos descobriu os vestígios de uma civilização pré-colombiana. Vestígios que levariam a crer que poderia ser a mítica Cidade Branca, objeto de numerosas investigações ao longo dos anos. A cidade, que também é conhecida como a Cidade do Deus Macaco, tem despertado paixões há milhares de anos. Se diz que está localizada em Mosquitia, no nordeste de Honduras. De acordo com o site oficial da National Geographic Society, pesquisadores encontraram vários locais, terraplanagens, montes e uma pirâmide pertencente a uma cultura antiga. Eles também encontraram esculturas de pedra intactas que podem ter sido dadas como oferendas ao Deus Macaco. De acordo com lendas locais, os habitantes indígenas costumavam se refugiar nesta Cidade Branca para escapar dos ataques espanhóis. Segundo um dos arqueólogos que participaram da expedição, o fato de o local permanecer intocado e inexplorado é muito raro. Mas acreditamos firmemente que algo os teria feito fugir. Sim, mas o quê? Contaremos mais no final do vídeo. Yeti, você está aí? Um explorador britânico da Universidade de Oxford chamado Eric Shipton passou 60 anos da sua vida em busca do Yeti, convencido de que ele existia. Em 1951, enquanto procurava uma rota alternativa para o Everest, Shipton encontrou algo incrível em seu caminho para a geleira Menlang na fronteira Nepal e Tibete, uma pegada que parecia de uma pessoa. A foto foi fascinante por sua incrível nitidez. A neve era tão firme e densa que parecia um molde de gesso. Também se parecia muito com um pé humano com um polegar. Tinha 33 centímetros de comprimento, o que é muita coisa para um pé humano. Desde então, a loucura de encontrar o Yeti só cresceu. Você acha que essa é realmente uma pegada do Yeti? O parasita devorador de homens. Parece que a selva de Honduras ainda não terminou de revelar seus mistérios. Antes falamos sobre a Cidade do Deus Macaco. Se acredita que tenha sido abandonada em 1520 pelos astecas depois que um parasita devorador de homens se estabeleceu ali. É por isso que a cidade permaneceu intacta. A equipe que descobriu a cidade em 2011 também foi atingida por este perigoso parasita, que os atacou em várias ocasiões enquanto estavam no coração de La Mosquita. Este parasita comedor de homens era um perigo real, tanto que a equipe teve que pedir ajuda para tirá-los da selva. Caso contrário, seriam comidos por esses parasitas que, presumivelmente, amam a carne humana. O que você acha desses misteriosos achados nas selvas do mundo? Fala pra gente o que você pensa nos comentários. E antes de ir, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.